tudo bem? Nós estamos aqui no programa Pontuando. Eu vou ler aqui uma reportagem de 2021 e depois eu vou ler o complemento dessa reportagem. Aliás, não um complemento dessa reportagem, mas uma outra visão do mesmo autor, numa outra publicação, mas do mesmo autor. Esse autor ainda é o Domênico de Masi, que eu fiz referência aí ao o Ócio Criativo, que é o livro dele, e li algumas resenhas e dei as minhas opiniões. E essa reportagem que eu quero ler aqui para vocês, ela fala do seguinte, olha bem, é da BBC News Brasil, tá? E ela fala, crescimento sem emprego veio para ficar. Olha bem, crescimento sem emprego veio para ficar. Eu já tive um vídeo que eu fiz aí ano passado, que falava sobre a questão do crescimento, que é uma coisa que me preocupa. Nos preocupa, porque a economia do mundo sempre é lotada na ideia de crescimento. E a gente tem um planeta finito, e você sabe que para as economias crescerem, elas precisam de insumos, e os insumos são algumas matérias-primas que são finitas, nem toda matéria-prima é renovável. Então a gente precisava de pensar nesse modelo de trabalho. Hoje a China é a fábrica do mundo, hoje em dia as economias estão desindustrializadas, elas precisam de novamente começarem a crescer, e crescer significa industrializar para poder aumentar o PIB, principalmente o PIB per capita. Então todas essas coisas são coisas preocupantes. Por exemplo, o Brasil está num momento em que ele precisa de se reindustrializar, porque tudo que é industrializado é feito com matéria-prima, muitas vezes nossa, que sai aqui com preços módicos, ou seja, sem valor agregado, e volta para nós, e naturalmente você recebe dólares por elas, sem valor agregado, e volta para nós como um material pronto, com muita tecnologia, e, portanto, bastante caro. São muitos dólares que envolvem para manter esse padrão de vida da nossa sociedade. Sem contar as nossas necessidades básicas que não ficam satisfeitas em muitos momentos, porque nós não temos aqui geração de emprego e, portanto, não temos renda, e com renda baixa, mesmo que você consiga um PIB relativamente alto, o PIB per capita continua sendo um PIB pequeno, ou ele fica concentrado nas classes dominantes, nas pessoas mais abastadas, essa renda toda. Bom, essa riqueza. Então, a gente precisa de ter crescimento. Agora, o foco aqui não é isso que eu estou falando. O foco aqui é o crescimento sem emprego. Ele veio para ficar. E nessa conversa aqui dá para entender como é que o Brasil poderia caminhar, e ele faz uma digressão interessante. E depois nós vamos falar de uma visão mais humanista, que entra um pouco nessa visão do crescimento aí. Mas essa discussão do crescimento, ela ainda é uma discussão que, porvinduramente, nós poderíamos eleger alguns autores aí para poder falar sobre isso. Mas vamos ler essa reportagem aqui para o vídeo não ficar extenso. Ela foi feita por Thaís Carrança, da BBC News do Brasil, de São Paulo, no dia 11 de dezembro de 2021 e foi atualizado no dia 16 de dezembro de 2021. Então é da BBC News, tá ok? Eu não vou publicar isso aqui porque é uma mídia muito conhecida, naturalmente que vai barrar o vídeo, ou vai barrar a reportagem que eu fizer, a matéria que eu fizer. Eu espero que esse vídeo não seja barrado, só pelo fato de eu estar falando sobre essa reportagem. Eu vou ler e comentar o mínimo possível. Então vamos lá. A Thaís Arranca começa dizendo o seguinte, eu vou chamar de a apresentadora ou entrevistadora. O crescimento econômico sem emprego, ou a capacidade de produzir cada vez mais bens e serviços com cada vez menos trabalho humano, é uma das tendências do mundo do trabalho evidenciadas pela pandemia, que vieram para ficar, avalia o sociólogo italiano Domênico de Masi. É um comentário dela, apresentadora aí da matéria. Criador no início dos anos 2000 do conceito de ócio criativo, a ideia de que justo equilíbrio entre trabalho, estudo e descanso favorece a capacidade inventiva, de Masi opina que a única maneira de evitar que o desemprego aumente de forma incontrolável é reduzir as horas de trabalho à medida em que a tecnologia avança. Claro, se você tem uma tecnologia mais mecanizada, se você tem mais máquinas trabalhando no lugar do homem, você poderia reduzir horas de trabalho do homem à medida que a tecnologia avança, porque ela auxilia o homem. Mas isso não é tão fácil de fazer assim, porque
o poder econômico se apropria do lucro e da tecnologia e acaba que o cidadão comum fica sem emprego. Mas vamos ver o que ele vai dizer. O sociólogo também defende o estado de bem-estar social e políticas de renda básica universal, ou seja, aquelas pessoas que não conseguirem incluir-se necessariamente no mercado, elas teriam uma renda básica universal no mundo onde o emprego vai ser cada vez mais instável. E já está sendo assim. Bom, é cada vez mais frequente uma experiência de trabalho composta por múltiplos empregos que se sucedem e se entrelaçam, intercalados com períodos de desemprego, empregos temporários, gig economy, economia dos aplicativos, contratos periódicos, enumera demais. Hoje em dia você está tipo aquelas temporadas de série aí nos streamings, né? Você trabalha a primeira temporada do seu trabalho, aí você fica ferrado com um pouquinho, você arruma a segunda temporada do seu trabalho. Você começa a trabalhar numa coisa e de repente você vê um viés ali para você trabalhar e de repente alguém te supera ou então a tecnologia te supera e a pessoa para quem você trabalhava consegue fazer aquilo sem você e você fica sem se localizar e o que você faz? Você se supera, você arruma derivado daquilo, você consegue outras coisas. Mas isso cria uma instabilidade, né? Então é por isso que eu estou falando das primeiras temporadas, segunda temporada e tal. Bom, então, isso induz no trabalhador uma sensação de precariedade, diz o sociólogo Demasi. Uma vez que o tempo para encontrar trabalho ou reencontrá-lo será mais longo, nos interstícios será necessário que todos tenham garantia de uma sobrevivência digna, que seria a renda universal, assegurada através de uma renda básica da cidadania e, posteriormente, de uma renda universal, defende, tá? Então, você teria uma renda básica quando você ficasse desempregado, mas já teria de cara uma renda que todos receberiam quando você tivesse, por exemplo, sem disposição para trabalhar, doente, alguma coisa assim, ou quando você tivesse com dificuldades de emprego mesmo e tal, se localizar no ambiente de trabalho, você teria a renda básica universal. Bom, crítico do presidente anterior do país, do nosso país aqui, e amigo do presidente atual aqui do Brasil, entusiasmado pelo Brasil, Demasi citava o país como um exemplo para o resto do mundo em seu livro Futuro Chegou, publicado em 2013, ano em que, a despeito dos grandes protestos nas ruas, o Brasil registrou uma das menores taxas de desemprego em sua história, às vésperas de uma profunda crise econômica que teria início no ano seguinte no governo da própria Dilma Rousseff. Realmente, naquele momento ali, em 2013, houve um movimento. Esse movimento ele ainda não foi bem avaliado. Eu tenho opinião sobre esse movimento, mas eu acho oportuno que eu não dê essa opinião agora. Primeiro que eu quero estudar melhor isso. E segundo que há muita controvérsia. Eu só digo uma coisa para vocês. Não existia uma crise no país que fosse visível para a população para ir para a rua reclamar de algum problema. Porque os nossos problemas eram macroeconômicos, eles não tinham chegado até as pessoas. Nós tínhamos quase que desemprego zero. Mas na virada do governo, a pressão política era tão grande que a própria Dilma Rousseff começou a tomar medidas de austeridade que não eram obrigatoriamente necessárias, pelo menos os analistas dizem mais ou menos isso, por isso que eu digo que tem que estudar melhor, e ali começou a derrocada. Depois ela foi retirada do poder, né, de uma maneira um pouco esquisita, escusa, e assumiu um governo que foi entregando, e depois veio o governo último que passou, que entregou muitas das riquezas do país e fez uma confusão danada. Também não vou entrar nesse detalhe, não. Mas o país piorou muito, né? Muitos ganhos na década anterior foram perdidos na última década. Então, depois de ter copiado, voltando à reportagem, depois de ter copiado a Europa por 450 anos e os Estados Unidos por mais de 50 anos, agora que ambos os mitos modelos, né, Europa e Estados Unidos, estão em profunda crise, o gigante latino-americano, Brasil, está sozinho consigo mesmo enfrentando seu futuro, diz Demasi. Esta é uma situação inquietante que pode se dissolver em confusão ou pode gerar modelos sem precedentes que o mundo precisa. Acredito firmemente nessa segunda hipótese. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nós podemos, nessa confusão, sair para um modelo sem precedentes que o mundo nem tinha imaginado. Eu rezo para que isso seja verdade, mas vamos ver. Confira os principais trechos da entrevista concedida por Domênico Di Masi à BBC, dessa moça que eu comentei. O sociólogo participou em novembro do ano
de 2021 do evento Seminários da Cultura e Democracia, organizado pelo Instituto de Cultura e Democracia, a Fundação Friedrich Ebert Brasil e Fundação Perseu Abramo, né? Que, apesar de ter meu sobrenome, não somos parentes, né? BBC News Brasil, quais são, na sua avaliação, as mudanças mais importantes no mercado de trabalho causadas pela última pandemia? Domênico Di Masi. Após a pandemia, por causa dela, o mercado de trabalho sofrerá mudanças significativas. E isso é uma coisa que há 2 anos, quase 2 anos de 2021, nós já estamos percebendo, né? O lockdown prolongado tornou necessário fechar muitos negócios e, portanto, tem causado uma redução acentuada em suas atividades e a falência de empresas mais frágeis, com a consequente demissão de total ou de parte da sua força de trabalho. Isso foi fato que nós vimos e continuamos vendo em 2022. E agora, nesse ano, vamos ver se a gente consegue recuperar essa segunda forma. Mas a coisa está complicada. Enquanto isso, as empresas que tinham capital para investir adotaram novas tecnologias, substituindo o trabalho humano. E enriqueceram, e as pequenas não conseguiram, e foram substituídas essas pequenas, porque elas foram engolidas pelas grandes que tinham potência econômica e conseguiram estar no mercado, atender as demandas populares das pessoas do mercado, e esses pequenos negócios não, porque não tinham infraestrutura. Por fim, a disseminação do trabalho remoto, permitindo que milhões de pessoas trabalhassem em casa, possibilitou reduzir o uso de veículos, combustível, refeitórios de empresas, etc., causando desemprego também nesses setores. Porque quando você tem uso de veículos, você tem motoristas, você tem pessoas que lavam o carro, pessoas que fazem manutenção, o próprio uso do combustível, refeitórios, estabelecimento de refeitórios, onde as pessoas vão cozinhar, vão comprar, e tudo uma roda, né? Você está comprando veículos, você está comprando peças de veículo, você está levando oficinas, fazendo manutenção, você está comprando combustível, o combustível tem a sua produção, você está contratando força de trabalho para poder fazer comida, então, quer dizer, uma roda de coisas que você emprega pessoas e obtém insumos do mercado, compra no mercado, vai causar desemprego em massa, né? Enquanto isso, a grande transformação do trabalho que começou há 200 anos continuou. Os operários que no início do século XX representavam a grande maioria da população ativa em todo o mundo industrializado, agora são substituídos por máquinas eletromecânicas e por robôs. Foram reduzidos a apenas 1/3, o outro terço é composto por funcionários, por sua vez, substituído por computadores. Outro terço, por fim, é representado por trabalhadores criativos, executivos, gerentes, dirigentes, empresários, profissionais, cientistas e artistas. Foi o que restou, certo? Isso cada vez mais, mas isso já estava em transformação, porque a máquina já estava entrando e fazendo o trabalho de alguns homens e eles serem demitidos. O que está claro para nós também, hoje, é que a pandemia ama bilionários, é uma brincadeira, né? Em 2020, de acordo com o índice de bilionários do Bloomberg, a fortuna total dos 500 mais ricos do mundo cresceu 31% em relação ao ano anterior. Em apenas o ano de 2020, aqueles que tinham poder econômico, que pudessem continuar no mercado e engolir os outros que não podiam estar no mercado, fez com que esses 500 mais ricos do mundo, a riqueza deles tenha crescido 31%. Isso é muita coisa, tá? Tem até uma notícia aqui intermediária que diz que a lista de bilionários da Forbes ganha 20 brasileiros e tem crescimento recorde durante a pandemia. Isso representa uma transferência de renda. Porque, olha bem, os bilionários, cresceu mais 20 brasileiros bilionários. Isso significa que muita gente foi desempregada. Bilionários, não é milionário. Bom, vamos lá. A pergunta da BBC News de novo. Quais dessas mudanças devem se tornar permanentes? As que aconteceram nos últimos tempos agora. Nos últimos anos, a oferta, diz Di Masi, nos últimos anos, a oferta de mão de obra cresceu porque a população mundial aumentou, mas a demanda diminuiu devido ao progresso tecnológico. Então, foram 2 fatores. Primeiro, teve oferta de mão de obra. Segundo, houve uma diminuição de demanda, de necessidade de mão de obra por causa do progresso tecnológico. Então, se a quantidade de pessoas disponível para a mão de obra aumenta, e se você precisa de menos pessoas por causa da tecnologia, você criou problema, porque você tem mais pessoas sem mercado, sem local de trabalho. O trabalho que as máquinas nunca poderão tirar do homem é o de natureza cognitiva e criativa. Mesmo quando eles falam de inteligência artificial, a inteligência artificial não tem a cognição humana. Mas não vamos entrar nisso aí, não.
É fácil prever que, para os responsáveis pelas tarefas executivas, sejam eles trabalhadores manuais ou administrativos, as horas de trabalho semanais serão progressivamente reduzidas, enquanto seu tempo livre aumentará. Isso mesmo que as empresas decidam manter as pessoas no trabalho. Graças ao trabalho remoto, o trabalho vai se desconstruindo cada vez mais no tempo e no espaço para os trabalhadores criativos. O limite entre o trabalho e o não trabalho será cada vez mais tênue, dando vida àquela ociosidade criativa em que estudo, trabalho e lazer coincidem. Coisa que ele falou no livro dele, se antecipando aí mais de 20 anos. As três mudanças que a pandemia tem evidenciado e que certamente permanecerão nos próximos anos são o crescimento sem emprego, que é o jobless growth, né? Não vamos falar em inglês, que não há necessidade. Crescimento sem emprego. Ou seja, a capacidade de produzir cada vez mais bens e serviços com cada vez menos trabalho humano, disseminação do trabalho remoto e a difusão do comércio eletrônico. Gente, tudo isso nós já vivemos. Claro que não em larga escala. Larga escala que eu digo sim, porque nós podemos voltar ao normal depois da pandemia, nós já estamos há 3 anos da pandemia, algumas fábricas, algumas empresas já chamaram os trabalhadores para o seu seio, alguns não quiseram isso e demitiram, tal, e coisa, mas vai haver sempre a presença no trabalho, até porque a dinâmica de trabalho presencial, ela é mais rica que o próprio trabalho remoto, e alguns trabalhos muito criativos, e que envolve muita tecnologia, as pessoas têm de conviver porque é uma questão de uma educar a outra e uma dar parâmetro para a outra, e as condutas das pessoas que conduzem aquele trabalho ali também vão enriquecendo de ideias e as discussões são mais profícuas, né? Então, o trabalho não será sempre remoto, né? Mas o trabalho remoto representa o primeiro passo na revolução histórica que está mudando nossa vida profissional e familiar. Uma revolução que continuará mesmo após a pandemia e que ninguém poderá impedir. Sim, sempre vai haver agora, daqui para frente, trabalho remoto. Em dezenas de organizações, as experiências de trabalho remoto realizadas forçosamente nos meses da pandemia têm sido acompanhadas por pesquisas sociológicas para monitorar seus efeitos. Por causa disso, alguns já estão chamando de volta e alguns trabalhadores estão resistindo, mas parece que tem sido necessário, pelo menos em boa parte. A maioria dos chefes entrevistados diz que a produtividade geral de seus funcionários aumentou. A maioria dos trabalhadores diz estar disposta a continuar trabalhando remotamente mesmo após a pandemia. Ele está falando de dezembro de 2021, quando a pandemia ainda estava por ali. Quanto ao comércio eletrônico, durante a pandemia, ele cresceu exponencialmente. Mas ele não está sendo muito bom, não, porque você está comprando coisas e às vezes não chega na sua casa o que você pediu. Isso também tem que ser ajustado. Então as pessoas às vezes ficam temerosas. Antes do início da pandemia, a Amazon valia 916,2 bilhões de dólares. Após um ano, ela chegou a valer 1,6 trilhões de dólares. Em 2020, Jeff Bezos, dono da Amazon, e o homem mais rico do mundo, faturou 8,99 bilhões por mês de dólares. Sua fortuna pessoal passou de 115 bilhões em 2019 para 196 bilhões em 2020. Ou seja, a pandemia gosta dos ricos, né? Ama os ricos. Não é bem por aí, né? É porque eles têm poder para poder reverter as coisas a seu favor. Se distribuísse apenas uma parte desse valor, dando um bônus de 10 mil dólares para cada um de seus 840 mil funcionários no mundo, talvez ele nem percebesse que isso ia sair da sua fortuna, né? Bom, BBC News. O senhor tem falado com entusiasmo sobre o trabalho remoto, mas no Brasil, onde o acesso à tecnologia é muito desigual e os empregos informais de baixa remuneração são a maioria, o trabalho remoto durante a pandemia se mostrou um privilégio dos trabalhadores de mais alto nível educacional. Não é utópico falar sobre como o trabalho remoto permite o lazer criativo em sociedades tão desiguais? Pergunta ótima dela. De Masi diz, o trabalho remoto diz respeito ao trabalho intelectual e requer aparatos tecnológicos como um computador e a internet. Aliás, uma boa internet e um bom computador. Portanto, é necessário criar as condições para que todos os cidadãos possam ter acesso à internet, não apenas para o trabalho remoto, mas também para se informar, conectar e interagir diariamente. Porém, para todos aqueles que realizam trabalho no escritório, mas que
que possui equipamentos tecnológicos adequados para fazer o mesmo trabalho em casa, deveria ser imediatamente permitido o trabalho remoto. Eu não concordo com isso necessariamente, porque alguns estudos têm dito que a criatividade não é bem a criatividade, mas a interação entre as pessoas pessoalmente, né, estando junto ali, olho no olho, ajuda numa criação melhor do trabalho. E remotamente você fica algo isolado. Como os gerentes, né, começaram a perceber isso aí, estão chamando as pessoas de volta. Então, vai haver trabalho remoto sempre, mas não será só remoto, até porque não é tão bom assim. Mas é como ele diz, nem todo mundo tem essa capacidade. Isso é um trabalho intelectual de gente que tem uma colocação melhor. Em muitos casos, não são deficiências tecnológicas o que acontece, mas deficiências culturais que dificultam a disseminação do trabalho à distância. Olha, talvez a vivência dele aqui no Brasil, se ele estivesse vivendo aqui no Brasil, ele encontrasse essas barreiras que ela elegeu aí, porque elas são verdadeiras. Não é só uma questão cultural, é uma questão de que o camarada não tem realmente acesso, né? E se você falar da cultura de uma sociedade mais atrasada, uma cidade menor, que tem menos poder econômico, é claro que é cultural, mas é cultural porque é econômico, né? Então, em muitos casos, não são deficiências tecnológicas. Sim, são deficiências tecnológicas em função de uma deficiência cultural e em função de uma deficiência, aliás, em função de uma deficiência financeira. Mas as pessoas se adaptam, né? E se você levar a cultura até esse local, elas vão rapidamente se adaptar e vão trabalhar remotamente. Antigamente as pessoas achavam que as pessoas mais velhas aposentavam não tinham capacidade de entrar no banco, digitar a senha para tirar dinheiro. Hoje em dia as pessoas, os mais velhos aí, pessoas às vezes de 80 anos, entram com senhas, fazem transferências bancárias no computador, entram lá dentro, quer dizer, as pessoas vão se adaptando, não é tão difícil. Bom, muitos chefes, especialmente chefes de pessoal, se opõem ao trabalho remoto por um conceito antiquado de poder que eles identificam com um controle constante, físico e obsessivo de seus funcionários. Isso também é verdade. Mas alguns estudos têm mostrado, eu li aí há pouco tempo atrás, têm mostrado que não é só por essa vontade, esse gosto, vamos dizer assim, de não mudar as coisas. É também porque eles percebem que alguma coisa a mais sai da convivência. Eu costumo dizer que a convivência remota não é uma convivência em que você se eduque. Porque você educa olhando as expressões das pessoas, ouvindo coisas do lado que você remotamente não ouviria. O ambiente traz muita informação, né? A fisionomia das pessoas traz muita informação. Então, os climas que você elege, eu costumo falar de você visitar o Louvre, através da internet. Você fez uma visita ao Louvre, você tomou conhecimento. A visita ao Louvre mesmo é presencial. É você sentir a atmosfera daquilo, é ver a expressão das pessoas, é ver a quantidade de culturas diferentes que estão ali, é você interagir com a cultura da criação, do histórico do local. Tudo isso faz muita diferença. Até cheiros, né? E tonalidades e iluminação faz diferença. E clima. Então, tudo isso educa o ser humano. Você passa a ter uma cultura de local, uma vivência histórica. É como se você estivesse visitando um pouco daquela história em sensações, não apenas em visualizações. A visualização é fria, é estática, ela é distante, tá? Isso é uma opinião minha. Mas pode ser por obsoletismo também. Bom, eu não acredito que eu seja tão errado, mas mesmo assim vou deixar em aberto. Vamos lá. BBC News. Como os países devem responder ao avanço do desemprego e da desigualdade em um mercado de trabalho em transformação que expulsa os menos qualificados, ao mesmo tempo que cria poucas novas posições altamente especializadas? Outra pergunta muito boa. Temase diz, nos últimos 200 anos, 4 grandes ondas tecnológicas se sucederam. As das máquinas mecânicas no início do século XIX, a das máquinas eletromecânicas no início do século XX, da tecnologia de informação nas últimas décadas do século XX e da inteligência artificial atualmente. Eu digo para você que a inteligência artificial ela existe desde 1941, né? E ela foi sendo transformada. Sempre foi inteligência artificial. E, aliás, sempre foi o que nós pensamos ser a inteligência artificial na atualidade, ela vem se desenvolvendo. Só que ela não é inteligência, muito menos é artificial. Ela não é inteligência porque inteligência é humana. Artificial ela não é porque ela tem um comando feito pelo desenvolvedor. Mas vamos continuar chamando de IA, inteligência artificial.
Cada uma dessas ondas tirou o emprego dos homens, também é tranquilo, substituindo por máquinas e causando desemprego tecnológico. As primeiras máquinas e robôs substituíram operários, computadores substituíram funcionários, inteligência artificial substituirá gestores e professores. Vamos voltar para cá. Máquinas e robôs e inteligência artificial. Porque uma máquina sabe fazer uma coisa, uma calculadora de inteligência artificial. Ela está fazendo uma conta que você levaria meses. Você tem uma conta ali que você tem não sei quantos fatores depois da vírgula ali, e raiz disso, logaritmo daquilo, coisa que você levaria horas, talvez até dias, para você fazer uma coisa muito complexa. A máquina faz. Então, aquilo é inteligência artificial. O computador é inteligência artificial, né? Ele mapeia dados, ele corre lá no disco e acha coisa correlata com uma coisa, né? O Google é uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial que apareceu agora, ela é, vamos dizer, a expansão de tudo isso que veio lá de 1941, tá bom? Em outras palavras, nós estamos aprendendo a produzir cada vez mais bens e serviços com menos trabalho humano. 100 anos atrás, havia 40 milhões de italianos que em um ano trabalhavam 70 bilhões de horas. Hoje são 60 milhões que trabalham 40 bilhões de horas. Olha só, houve uma troca. Ainda assim, eles produzem infinitamente mais. Esse é o fenômeno do crescimento sem emprego, que acentuará com a difusão das biotecnologias, nanotecnologias, novos materiais, impressoras 3D, plataformas, reconhecimento de voz e inteligência artificial. Inclusive, tem até uma impressora 3D que é capaz de imprimir órgão humano à distância. Basta você ter impressora num lugar e o comando vir de outro. Mas isso aí é complicado de falar e eu conheço pouco. A única maneira de evitar que o desemprego aumente de forma incontrolável é reduzir as horas de trabalho à medida que a tecnologia avança. Mas aí você precisa de um comando de sociedade e fazer opções políticas. Porque se você depender do mercado e do dono da empresa, ele não vai fazer isso. Segundo os dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um francês trabalha 34,4 horas por semana e um alemão 30,8 horas por semana. Não surpreende que o nível de emprego seja de 70% na França e 79% na Alemanha. Por quê? Os períodos que um não trabalha e que são necessários, contrata-se outros, então o desemprego cai. Recentemente, a imprensa relatou os resultados de um experimento realizado na Islândia, com 2.500 médicos, enfermeiros e policiais, para testar o que acontece quando se trabalha uma hora a menos por dia pelo mesmo salário. Olha que coisa boa. Como os resultados têm sido excelentes em todos os aspectos, os empregadores e sindicatos islandeses concordaram em reduzir as horas de trabalho de 40 para 35 horas semanais por 86%, para 86% dos trabalhadores daquele país, mantendo o salário inalterado. Mas isso lá na Islândia. É difícil você fazer isso no mundo todo. BBC News. Qual será o papel da renda básica universal neste novo mundo? Durante 2 séculos, a sociedade industrial se concentrou na segurança. O jovem de 18 anos que entrava numa empresa sabia que permaneceria lá até a sua aposentadoria e sabia de antemão os anos de aumento do seu salário e a progressão de sua carreira. Mas isso é muito no passado, né? Com o triunfo da economia neoliberal a partir dos anos de 1980, sob o presidente americano Ronald Reagan e da primeira-ministra Margaret Thatcher da Inglaterra, o fenômeno de precarização se acentuou e os riscos aumentaram. Porque esses dois aí foram os dois políticos que fizeram uma ação política para estabelecer no mundo o neoliberalismo, ok? Que tem a filosofia de dinheiro, ganhar dinheiro a todo custo. Bom, para quem trabalha, aumentou a insegurança, a duração e intensidade do trabalho, a flexibilização, a multiatividade, a informalidade, a descontinuidade. Para quem não trabalha, aumentou a precariedade, a miséria, a desorientação e a depressão. Costuma-se dizer que para erradicar a pobreza é necessário crescimento econômico. Primeiro Reagan e depois Bush pai, o presidente americano George H.W. Bush, não o filho, né? Implementaram as ideias neoliberais economistas de Simon Kuznets e Arthur Laffer, de que os impostos dos ricos deveriam ser reduzidos para incentivá-los a investir e, ao mesmo tempo, desencorajá-los de sonegar impostos. Isso é uma mentira. Dessa forma, essa riqueza crescente beneficiaria os pobres, aliviando sua condição, desde que o rico quisesse dar para o pobre, né? Em vez disso, a história mostra que o número de pobres aumenta mesmo quando a riqueza cresce. Óbvio. O político fez o papel do laissez-faire, ele deixou tudo à vontade para o rico.
O político não protegeu a sociedade como um todo. Não estou dizendo que protegeu o pobre, mas protegeu a sociedade como um todo. E assim ele beneficiaria os pobres se ele estivesse intercedendo em favor deles ou em favor da classe média diante dos ricos. Quando eu falo rico, é muito rico. Não é esse classe média bobo que anda por aí de carrinho bonito que acha que é rico, não. Bom, portanto, em vez disso, a história mostra que o número de pobres aumenta mesmo quando a riqueza cresce, porque sabemos como produzir riqueza, mas não sabemos ou não queremos distribuí-la. Quando ele fala queremos, ele está falando dos ricos, né? Portanto, se queremos, e quando eu falo de rico, é rico mesmo, né? Classe média alta, mentira besta aí. Portanto, se queremos evitar que a pobreza se traduza em conflito e que o conflito transborde para a violência, devemos recorrer ao estado de bem-estar social, que é a tal proteção que eu falei que os políticos fariam diante da fome do mercado. Nada contra o rico, deixa ele produzir e tal, mas aí vamos distribuir. Mas aí ele vai dar o rico vai dar dinheiro para o pobre não faz nada, o rico faz tudo. Não, não é verdade. O rico é o que menos trabalha, ele é muito criativo, mas ele tem menos trabalho. Às vezes ele tem um poder econômico, quanto mais poder econômico ele tem, mais ele submete as pessoas. Mas quem que faz a riqueza dele? São terceiros, né? Ele apenas gerencia. Então o trabalho dele é relativo, né? E a criatividade dele também é relativa. Ele pode tomar grandes decisões, mas ele precisa de pessoas que sabem implementar essas decisões. Então, poderia haver uma distribuição melhor, sim. Mas ele não vai fazer isso a partir dele, então seria a partir da política, e nós temos que influir nisso. É cada vez mais frequente uma experiência de trabalho composta por múltiplos empregos que se sucedem, se entrelaçam, intercalados com períodos de desemprego, empregos temporários, economia de aplicativos, contratos periódicos, etc. Isso induz todos os trabalhadores a uma sensação de precariedade. É verdade. Como disse o sociólogo francês André Gorz, uma coisa é certa, somos todos potencialmente excedentes. Uma vez que o tempo para encontrar trabalho ou reencontrá-lo será mais longo, nos interstícios será necessário que todos tenham a garantia de uma sobrevivência digna, assegurada através da renda básica da cidadania e, posteriormente, uma renda universal. A renda básica da cidadania seria aquela que você ficou desempregado, você tem um acesso a uma renda básica. Mas a renda universal é aquela renda que já está distribuída, independente se você está necessitado ou não. Já existem países que estão implementando isso em locais, fazendo estudos. Bom, eu vou parar por aqui, vou dar uma lidinha aqui. A reportagem caminha um pouco mais, mas ele volta a falar do mesmo assunto. Vamos falar, o Domênico de Base destaca a importância da formação humanística para o futuro da sociedade. Olha bem, para você ter uma visão de direito do seu trabalho e das outras pessoas, e para que você amanhã, se você for o chefe, se você souber entender o lado dos outros e saber agir politicamente, você precisa de uma visão humanística para o futuro da sociedade. Então, em 2016, ele fez uma outra reportagem aqui, que eu vou ler só o principinho dela. Foi com otimismo que o sociólogo italiano Domenico De Masi, autor do conceito de ócio criativo, falou sobre o futuro da humanidade durante a conferência. Perspectivas para a sociedade do século XXI, esse século que ainda estamos nele aí, que abriu a programação do sábado lá no dia lá da congregação dos colégios politécnicos. Após fazer uma retrospectiva sobre as grandes revoluções que mudaram a economia, o trabalho e o desenvolvimento humano, De Masi pontuou as consequências do neoliberalismo para a sociedade, nós acabamos de falar isso na outra reportagem, e fez uma projeção dos frutos dessa consequência para os próximos 30 anos. O neoliberalismo estimula uma desigualdade social crescente que resulta na migração em massa e no contraste entre necessidades humanas e os recursos naturais, explorados como se fossem infinitos. Em 2030, seremos 8 bilhões de pessoas no mundo, com uma grande diferença entre ricos e pobres. A China terá os maiores bancos de concentração de riqueza e a inteligência artificial será a marca do século XXI, afirmou. Parece ruim, mas o italiano diz que pode ser revertido. Segundo De Masi, o progresso científico não significa o fim da mão de obra humana. A máquina pode realizar tarefas em grandes escalas rapidamente, mas tem uma limitação para ir além do quantitativo, ao contrário de nós. Estamos em um momento mágico em que podemos recuperar a importância do que é qualitativo, coisas como gentileza, delicadeza, criatividade e cultura que as máquinas nunca poderão nos dar. No âmbito do ambiente, meio ambiente, o italiano defende que a formação humanística pode mudar a maneira como o neoliberalismo direciona a exploração de recursos naturais. Eu acho que nós precisamos falar disso.
Da mesma forma como uma nova revelação uma nova relação com o trabalho e com o estudo tem potencial para reduzir o desemprego e incentivar o desenvolvimento social. É o que chama de ócio criativo. A sociedade vive de vencer desafios como a fome, o tédio, a morte, mas não precisa fazê-lo somente usando tecnologia. Somos uma geração de cultura e criatividade, temos que aprender a misturar trabalho, educação e lazer para que eles sejam exercitados o tempo todo em ambientes diversos, pois não são atividades excludentes. Vejam o que estamos fazendo agora. Trabalhando um pouco, aprendendo um pouco, nos divertindo também. Pelo menos eu estou me divertindo, completou ele de forma bem humorada. Aí depois ele vai falar da reforma do ensino médio, e ele vai dizer, com relação à reforma do ensino médio aqui, ele fala que foi um crime você tirar filosofia, sociologia, artes e educação física das matérias do ensino médio, e eu entendo o ponto de vista dele, já li alguma coisa além dessa reportagem aqui sobre isso. Ele fala que a educação do sujeito tem que ser humanista. Se você pegar uma sociedade, em todos os estratos sociais, e der uma educação humanista, primeiro que você vai fazer os estratos sociais serem mais horizontais, menos verticais. Segundo, que você vai dar observação a respeito do direito do outro, do seu direito. Isso transforma a sociedade politicamente. A educação transforma a sociedade politicamente. A educação é emancipadora, não é educação de detalhezinho, de matematiquinha, de fisiquinha, de quimiquinha. Isso tudo faz parte, você entende o universo, não tem problema nenhum, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, que tem que ter mais tempo para humanizar as pessoas. As pessoas conhecer um pouco de fisiologia humana, saber o que um remédio faz, saber o que é uma atitude boa, o que é uma atitude ruim, quem é o pessoal que está lá na África, quais são as culturas, como é que são as religiões, ensinar respeito, né? E quando o camarada estiver dentro do mercado de trabalho, ele vai saber, por exemplo, que se ele tiver 50 funcionários e conseguir que uma máquina faça o trabalho de 50 funcionários, ele pode começar a pensar naquelas pessoas que vão perder trabalho e começar a ver como é que vai acontecer, né? Tem lugares aí do mundo em que quando uma determinada tecnologia vem substituir emprego de muita gente, entra em campo algumas ações políticas que dizem, não, vamos fazer isso gradativamente, para que as pessoas não sejam substituídas, não haja demissão em massa, porque isso causa um problema social, causa um problema político, um problema para a política nacional, e, ao mesmo tempo, uma questão humana, né? Por que você vai gerar um problema social só por um fulano de tal que quer ganhar dinheiro? Não é por aí. Então, é disso que eu queria falar com vocês. Eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, e esse é o recado desse programa Ponto ONU especial. Até o próximo programa. Eu peço para você dar seu like, comentar, compartilhar, deixar comentário, assinar o canal se você está me vendo aqui pela primeira vez, e aperta aí o sininho para que você seja avisado quando a gente fizer um programa novo. Aqui não tem só programa de discussões sobre economia, ou sobre geopolítica, ou sobre filosofia, ou sobre ciência. Aqui todos os assuntos são bem-vindos, inclusive música, tá? Então, de vez em quando sai um programa de música aí para poder distrair a nossa cabeça. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que eu achar muito interessante e que você também. Tchau.